certeza que conhece totalmente a internet, se sente seguro para deixar seu filho, ou mesmo adolescente, criança, o que quer que seja, à vontade para lidar com celular, redes sociais, sem nenhum tipo de controle? Pois é, esse assunto a gente vai tratar aqui hoje com dois profissionais. Vou começar apresentando a Ariane Mércia Pampolini S., ela que é psicóloga e terapeuta, e o Carlos Alexandre Lucchini, que é profissional da tecnologia da informação. Os dois são casados há cerca de 20 anos, têm dois filhos que são jovens, além dos animais de estimação, que já são Exato. 4 também. É uma sorte ter em casa dois profissionais aí que se complementam. Dá para aplicar esse conhecimento em casa? Dá bastante. A gente conversa muito, a gente sempre foi de unir muito as duas pontas, né? Até em casa com os nossos filhos. Então é uma parceria aí, além de vida, de profissão que deu certo aí. Não, a gente compartilha muita coisa junto, principalmente seja o problema do dia a dia, mas sobre tecnologia, sobre o que vem, sobre mídia social, sobre como está o mercado, porque a Ariane veio muito também da área de recrutamento e seleção, de RH, 10 anos trabalhando num dos maiores grupos de telefonia do país. E foi mais ou menos onde a gente se encontrou, e eu era de tecnologia, e lá atrás, no passado, eu precisava de gente de tecnologia. Pô, eu falei, Ariane, aprende aí, você contrata gente para call center, aprende a contratar para tecnologia. Então, assim, a gente sempre ficou muito junto nesse ponto, também com tecnologia. E até pelos meus atendimentos, né? Quando eu atendia crianças e adolescentes, que hoje eu não faço mais esse tipo de atendimento, mas quando eu atendia e a gente tinha essas questões dos meus clientes adolescentes e crianças terem problemas de internet, de uso inadequado, e aí eu conversava às vezes com ele, pedia dicas e orientava os pais também, né, de como os pais poder fazer com a parte técnica. Eu ajudava na parte emocional da criança, dos pais, e tinha o suporte da parte técnica que eu também dava ali de Ajudava. os pais. Vocês, inclusive, foram em escola, né, para falar sobre Sim. essa junção de assuntos, né, da tecnologia da informação, da internet e da questão emocional. Então, eu queria tratar com vocês dessa questão aqui, assim. Primeiro, eu vou começar com você, Tá bom? que eu acho que para a gente poder chegar nessa questão do impacto emocional, eu queria que você falasse assim, a internet é um ambiente realmente hostil, perigoso para crianças e adolescentes? Ou é exagero? Não, não é exagero. É extremamente perigoso. A internet, assim, hoje ela. Bom, primeiro que ela se tornou o principal meio de comunicação de qualquer pessoa no mundo. Hoje eu estava brincando, a gente está vivendo um momento muito turbulento, em outros países, onde tem guerra, possibilidade de bombas e qualquer coisa. E como é que a gente sabe o que está acontecendo no mundo hoje? É através da internet. A gente só sabe o que está acontecendo no mundo através da internet. Então, assim, ela trouxe uma comunicação boa, porque você fica sabendo, mas ao mesmo tempo, assim, é muito perigoso tudo que acontece, porque é um mundo que está sem controle. Não que tenha que controlar o que vai se falar na internet, isso não, em hipótese alguma. Mas, assim, ficou tudo muito aberto, tudo muito fácil, As informações chegam muito rápidas, muito né? rápidas, não dá E tempo para você filtrar o que É acontece. sem porque também filtro. tem muita mentira ali, né? Tem muita Tem. contra-informação. A própria guerra é uma, na Exato. verdade, utiliza uma estratégia de De contra-informação. contra-informação. Ah, foi eu que te ataquei, mas porque você ia me atacar, não, mas foi você mesmo que estourou aquilo e fez. Então, assim, Exatamente. é muito perigoso. Luquinha, as pessoas usam alguns termos e às vezes não sabem desses termos e eles acabam estando presentes também, mesmo a gente que faz um uso mais comum da internet, que é a Deep Web, a Dark Web, e aí que você tem aquelas negociações mais escusas e as crianças acabam muitas vezes sem querer também entrando nesse ambiente. Você consegue explicar para a gente um Sim. pouco sobre isso? Bom, esses termos já são bem difundidos, e se para molecada, digamos assim, eles conhecem esse tipo de coisa. Na minha época, nós estamos falando, eu tenho tecnologia há 25 anos na minha vida, a gente precisava muito desses caminhos obscuros para conseguir quebra de programas. Então eu queria um programa, eu não tinha dinheiro para comprar o programa, era muito caro. Pô, eu precisava de um crack, chamava-se crack. Eu quero quebrar esse programa. Isso a gente buscava nesses sites obscuros. Então tinha um site para isso. Conforme a tecnologia foi evoluindo, os mecanismos ficaram mais complexos, isso foi meio que deixando-se de lado. E o que as empresas viram? Para a gente chegar em si nesse ponto. Elas viram que, pô, por que eu estou cobrando tão caro o meu software? Eu vou baratear ele
E aí vão parar de piratear e vai ficar muito mais fácil comprar. Então hoje esses sites que existem, de qualquer site que tiver com crack, geralmente é um vírus que está querendo te invadir para fazer, para te pegar seus dados, etc, etc. Esse foi um caminho. Depois começaram os caminhos que vêm da Dark Web, Deep Web, que são os caminhos onde as pessoas tratam coisas extremamente complexas e perigosas. Venda de droga, venda de armas, Pornografia. prostituição, tráfico humano, tem de tudo. E o que acontece? Isso não é rastreável, porque são computadores que, digamos assim, que ficam disponíveis em alguns lugares com programas específicos aonde não se chegam a esses lugares, não se consegue saber os caminhos para descobrir onde está. Não, esse computador está aqui, está na rua tal, no endereço tal. Porque O IP é variável, ele muda, é um controle diferente. Porque hoje a internet, por mais que a gente ache que não tem um controle, como eu comentei, mas assim, tudo parte de um endereço. Então existe um endereço. Tem lá alguns números. Esses números, ele tem uma origem. Hoje nós estamos falando daqui, existe um IP, um IP de internet, ele está registrado num provedor. E esse provedor tem um CNPJ ou um CPF atrelado ali. Então, se a gente falar qualquer coisa aqui, que seja uma ofensa, que seja alguma coisa, alguém se sinta ofendido, uma simples petição judicial que vai até um delegado, o delegado vai, aciona a justiça, você vai até um juiz, o juiz decreta para que a telefonia responsável determine e fale, ó, quem é dono desse endereço IP nessa hora, nesse momento. Vai chegar no nosso CPF, no nosso CNPJ. É dessa forma que a gente consegue hoje combater um pouco desse tipo de coisa, mas com a Deep Web não tem isso. Então isso é tudo fechado. E ela é ativa? É extremamente ativo. As crianças ficam sujeitas a isso? As crianças e os adolescentes? Mais difícil, porque precisa de um certo conhecimento técnico para fazer uso. Porque não se existe endereço. Não é igual você vai lá, www alguma coisa. Não. Lá alguém tem que te passar esse caminho. Alguém tem que te indicar digamos assim, o link para você poder acessar e ir até determinado local. Então não é simples, não é uma busca aberta, como é hoje Mas toda a vida. uma criança conversando com alguém que não sabe, Isso. que se passa por um amiguinho, essa pessoa pode passar esse link, ela pode clicar ali e ter acesso a esse mundo. E era isso que eu acho legal a gente até já falar com você, Ariane. A criança tem capacidade de perceber que ela está falando com um adulto ou que ela está falando com outra criança? Não. Porque hoje tem a questão dos jogos online, né? Sim. Então, muitas vezes você não sabe quem está do outro lado jogando com você. Você acha que ela tem essa condição? Não tem. Até porque as pessoas que vão trabalhar para aliciar essas crianças de qualquer forma que seja, elas se passam como criança e são adultos. O adulto, ele tem um conhecimento e a pessoa que faz isso já tem uma cabeça muito bem estruturada para isso e ela vai se passar com uma criança ou um adolescente da idade dele. Então, o linguajar desse adulto é o linguajar daquela pessoa. Vai usar termos, gírias. Igual a criança. Como se fosse uma criança. Ou o adolescente. Então, o adolescente, né, ou a criança, ela não consegue ter o discernimento de que ele está conversando com uma criança ou com um adulto. Para ele, a pessoa está falando na linguagem dele, é alguém da idade dele. A visão de mundo acho que nem alcança. Não alcança. Eles não têm E por mais que os pais, professores, todo mundo fala, olha, cuidado com a internet, você não sabe quem é a pessoa que está conversando com você. Na hora que ele está ali, ele está tão empolgado naquilo que ele não consegue perceber. E aí vem um outro detalhe, porque essa pessoa colhe informações dessa criança. Então sabe o que que ela gosta, o que que ela tem medo, quais são as carências emocionais dela. E aí ela começa a se utilizar disso para cada vez trazer a criança mais para perto de si. E aí A criança se abre, criança né? se abre. Se abre com o pai e com a mãe, porque acha que tem um mundo Que os pais vão brigar por Brigar, castigo e fechado. tudo mais. e se abre com uma pessoa que E abre com um estranho. E aí, quando esse estranho começa a entrar no mundo dessa criança, né, desse adolescente, ele já criou tanta confiança naquele perfil fake ali, que ele começa a se abrir. Aí a pessoa às vezes até revela: olha, eu não sou criança, mas eu vi que você estava assim, tal, tal. Olha, eu posso te dar isso, eu posso te dar aquilo. E começa a prometer um monte de coisas. Vou te dar uma vida que teus pais não te dão, não vou te deixar de castigo, e por aí vai. E aí aquela
aquela pessoinha, né? Aquele serzinho já tá tão envolvido naquela situação que acaba caindo. E aí eu tenho que culpar essa criança, esse adolescente? Não, eu tenho que entender. Os pais também são 100% errado? Também não, mas eles têm a parcela deles, porque a gente, enquanto pais, a nossa obrigação é vigiar os nossos filhos, né? A Constituição mesmo fala, o Proteção ECA, integral né, fala da Exatamente. proteção integral, né? Que os pais são responsáveis da pela sociedade, da família. Ninguém saúde, está isento ninguém disso. está Proteção isento. integral. E hoje em dia, infelizmente, que a gente vê é muitos pais delegando. Eu Delegando pra delego para a escola. escola, eu delego para um psicólogo. Então, por exemplo, eu atendia algumas pessoas, né, algumas crianças, em que os pais falam assim: "Ah, não tem limite, no meu PDS não faz isso, faz aquilo". A criança dentro da minha sala era uma belezinha. Por quê? Porque desde o primeiro dia, limite. Olha, aqui você pode, aqui você não pode. Nós vamos fazer isso e isso. Então, crianças altamente agressivas que dentro da minha sala perdia no jogo e não me batia, porque a regra era estabelecida antes, né? E aí a mãe falava para mim: "Olha, por que que aqui ele é assim, em casa não é?", Porque falta apenas né? falar E não. aí a gente conversava, eu falo, trabalho de criança é muito mais com os pais que com a própria A criança, própria criança. né? Então, aí É o meio, orienta, né? é o meio. É. Só que quando os pais não estão dispostos a mudar o comportamento, não adianta. A criança vai continuar com aqueles mesmos comportamentos fora da clínica, né? Você, assim, com a sua experiência, seja com adultos ou com as crianças mesmo, e com seus filhos também, né? Porque eu acho que aí você coloca muita teoria à prova. E a Sim, teoria é maravilhosa, Ó, em mas casa, é, tudo que é bloqueio, eu testei tudo. Tudo é possível e eu testar. acho que isso é maravilhoso, porque uma coisa é você falar na teoria e outra coisa é você colocar a teoria à prova. É. sim, Porque você está ali, inclusive, naquela vivência de você ter o envolvimento, que é diferente, né? Porque no consultório você tem o distanciamento, que é necessário, inclusive. Mas tá mais difícil ser pai e mãe hoje? Assim, você, até muito com mais, essas ferramentas aí, muito mais. Ser pai e mãe hoje, eu falo que é um verdadeiro desafio, né? Até essa semana eu estava conversando até com uma paciente minha, a gente estava falando de como era o mundo na época dos nossos avós, da repressão. Aí veio a nossa Geração. geração, que é uma geração que teve mais liberdade, porém também ainda tinha-se um pouco de controle dos pais. Aí agora vem os nossos filhos, então vem os filhos dos nossos filhos, né? E nós, principalmente nossa geração, a gente pecou muito em vários aspectos. Por que que eu falo isso? Porque a gente quis dar para os nossos filhos tudo que a gente não teve, como os nossos pais quiseram e tudo mais. Só que a gente também acabou entrando numa era nova, que é a era De digital, de tecnologia. tecnologia, que até então era desconhecida para todo mundo. você não pegava um celular. Exatamente. Se mal tinha telefone em casa, né? Hoje você não é só pegar um celular, na É. verdade você pega e você transmite, você conversa Você em vídeo com a conversa. pessoa em tempo Fazendo real. só um parênteses, o iPhone, o primeiro, eu não cheguei a ter nem ela, nós demos para nossa filha. Isso, eu vejo isso hoje e falo, pô, isso foi um erro. Claro que ela é uma menina extremamente Estudiosa, estudiosa, esforçada, sempre foi. penetrada, bem certinha, assim, Que sorte! que é Sorte. exato, ela. Então, assim, eu não tive problema com isso, mas eu dei o primeiro celular para ela, sabe? Coisa que não, tá errado, não se deve fazer isso. Porque a gente entregou um mundo sem controle nenhum. Eu tô falando isso há 15, 16 anos atrás. Então, assim, é um negócio. Foi o iPhone 4 que eu tô. Eu lembro bem, paguei caro, paguei muito caro na época. Né? Então, assim, e por que que hoje em dia está difícil? Primeiro, a gente trabalha muito, né? Todo mundo, pai e mãe, trabalha muito. E a gente tem uma visão muito distorcida de que quantidade é melhor do que qualidade. Então, a qualidade com o filho é muito melhor do que quantidade. Outra coisa, você chega em casa cansado do trabalho, aí teu filho tá lá, tem tarefa para fazer, tem isso, tem aquilo outro. Tudo que você quer, às vezes, é um pouco de paz e sossego. O que você vai falar para a criança? Tá o computador, Tá o tá o tablet, tá o celular, celular, tá o videogame. a televisão. Então, os pais, eles deixam de aproveitar esses momentos com o filho porque eles querem descansar.
E, Até criança eu vejo isso. Hoje em dia, e, assim, eu me lembro numa cena recentemente, eu estava numa praia, em determinado lugar, e tinha uma jovem com duas crianças bem pequenas, e ela simplesmente ela queria deitar, e até entendi, porque você não sabe o que a pessoa, como você mesmo falou, a gente não sabe qual é o contexto daquela Exatamente. outra pessoa, mas ela foi o que ela encontrou para deixar a criança quieta. Ela pegou um celular e deu na mão da criancinha. e aí eu tenho pais. Aí a mãe pode deitar, o pai, a mãe pode deitar e descansar. Quando os nossos filhos eram pequenos, eu trabalhava às vezes até tarde, e eu tinha uma coisa. Eu chegava em casa, a primeira coisa que eu falava é: durante os próximos 45 minutos, uma hora, a mãe é de vocês. É, isso é verdade. Sempre foi assim. E eu sentava no chão, eu brincava com eles. A gente tinha uma parede na minha casa, que era a parede que a gente podia rabiscar. Então, eu sempre tive essa parede em casa. E a gente ia para a parede, a gente brincava de carrinho, de boneca. Tinha dia que eu estava cansada, eu deitava, às vezes eu até dava uma cochilada. E eles, mãe, acorda, e eu acordava. E depois dessa uma hora, eu falava: agora, mamãe, precisa fazer as coisas. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês podem vir comigo. Então, eles vinham, me ajudavam a fazer uma coisa aqui, outra coisa ali e tal. E na hora de dormir, eu ia contava uma historinha para eles. Na verdade, eles que acabavam contando a história para mim, porque eu sempre dormia antes deles. Aí eles falavam assim, né, a minha filha falava: Fê, vamos cantar para mamãe. Né? Eu E chegava no assim, quarto, eles virando o quarto de ponta cabeça e ela e dormindo. eu dormindo. Então, assim, e isso é o que eu prego com os pais, né, com os meus pacientes. Tenha qualidade de tempo com teu filho. Se dedica a 40 minutos, meia hora que seja por dia para eles. E isso vai fazer a diferença, porque não adianta você estar o dia inteiro em casa, na televisão, jogando, dormindo, e a criança está ali jogada. Então, o que, que adianta a quantidade de tempo? Então, a qualidade, os pais têm que prezar por qualidade de tempo. Se eu posso dar meia hora para o meu filho, eu der aquela meia hora bem dada para ele, sabe, bem focada nele, aquilo ali vai ser o suficiente para ele. Então, a gente tem que aprender E isso. aí é onde veio a tecnologia, né, que facilitou ainda mais isso, porque o tablet ficou fácil, é barato, não é mais caro como era, é muito acessível. Muito Hoje você acessível. compra de forma parcelada, É, isso que eu ia falar. fácil. Hoje você não tem muita Hoje não dificuldade tem em muita fazer a dificuldade. sociedade do consumo. É a Exatamente. mesma sociedade da É, informação, que inclusive utiliza isso para poder consumir mais, é, e, ela facilita as e você coisas. vai, onde você vai, seja o bar que você for, o restaurante que for, tem uma área kids. Mas você vai nas mesas, todas as mesas tem um tabletzinho de um pai, de uma mãe, porque deixou para, eu quero conversar, meu momento para ir. Mas eu realmente, hoje olhando, vendo tudo que tem por trás disso, eu acho que isso é um maior erro. Eu acho que assim, realmente, tem hora que a gente tá cansado, poxa, a gente trabalha demais, todo mundo. Eu começo 6 horas da manhã, vou para meia-noite quase toda semana, exceto de sexta-feira que faz ao meio-dia. Brincadeira. Mas assim, e a gente quer paz, só que é o que a Ariane falou, as crianças precisam ter. Essa é a base, é a formação para sair um caráter, uma pessoa boa para o Quando mundo. a gente fala de internet ou mesmo das redes sociais, muitas vezes a gente não conhece também o que está por trás ali dos algoritmos, mas eles são feitos inclusive para nos viciarem. Eu É, Com posso certeza. afirmar é, isso. sim. O Facebook é o principal deles. Eles têm métrica de tudo. Eles têm métrica para onde você clica, onde você posiciona, o tempo que você fica num post, se está entediante, se não está entediando, entediante. Inclusive tem um filme que fala sobre isso, sobre as redes sociais, fala exatamente sobre o motor e o mecanismo do Facebook. E é exatamente aquilo que tem por trás. Assim, eu já participei de vários projetos para mídia social e tem. Pra você ter uma ideia, hoje tem especialista em UX, que é User Interface de aplicativo, que ele sabe exatamente como te cativar. Então, na sua página, você vai ter, ou não, aqui eu coloco notícia paga, aqui eu ponho propaganda, assim, gratuita, aqui eu ponho texto, aqui eu aumento a letra, aqui eu faço isso, porque é o que eu engajo. A pessoa vai olhar da esquerda para a direita, de cima para baixo, então tem técnica, se descobriu analisando o comportamento do ser humano na rede social. E aí falou assim, pô, beleza, você pode ter certeza, sempre as matérias mais caras são as que estão da esquerda de cima para baixo, porque é onde a pessoa bate o olho, ela foca, é ali que vai vender, que vai ter. Então, tudo isso é muito preparado, que é exatamente para isso, para a pessoa ficar. Na verdade, é até engraçado quando você falou isso, porque segue uma lógica da própria diagramação, né? A própria Isso, diagramação de um jornal, né? Que aí é uma exatamente. questão que
já foi estudado há muito tempo, a questão de tipologia que você usa, a questão realmente da posição das matérias principais, onde que elas vão ficar na página, a questão da esquerda para a direita, que é acompanhando o nosso próprio olhar. Como que a olha gente o lê nosso um cérebro. livro. Exatamente. Eu falo que a gente é muito igual ao mesmo tempo que nós somos Sim, diferentes. só que agora de uma forma mais rápida e mais eficiente, digamos assim, se a gente Mais falar viciante. eficiente, eficiente no quesito de produzir muito rápido tudo, né? Você poder, porque também tem o lado bom da tecnologia. A Claro. tecnologia trouxe assim inúmeros insights que se demoravam anos para fazer e hoje se resolve em minutos, em horas. Comunicação, se ela é bem Exatamente. utilizada, ela é um benefício. Com Né? certeza. Então, por exemplo, vocês mesmos comentaram que a filha de vocês mora longe, mas vocês podem falar com ela a qualquer momento. Hoje de manhã, Você velho. imaginou? Hoje eu Que fiquei a isso? manhã inteira com ela. Nós É um estamos privilégio. num fuso, Privilégio. nós estamos num fuso de 4 a 5 horas com ela de diferença. E 6 horas da manhã, já é quase meio-dia lá, e ela tá ligando pra gente. Esses dias, 3 horas da manhã, toca o celular. Tomei um susto. Falei, Duda, você viu que hora que é? Pai, esqueci que eu tô na frente. Desculpa, boa noite. A gente acordou assustado. Então, realmente, e você vê. É um privilégio. É um privilégio. Pra gente, pra gente é Eu outra falo, a realidade. saudade, ela fica um pouquinho mais curta, né? Então, a tecnologia tem N coisas importantes, né? A informação, você estudar, você buscar informação. Só que tem os seus perigos, como tudo na vida, né? No que os pais erram hoje, Ariane? Assim, quais são aqueles principais erros que eles acabam cometendo na educação dessas crianças, desses adolescentes? A maior parte, falta de tempo para os filhos. Precisa ficar em cima. Precisa ter. Falta de tempo mesmo, falta de Mulher. cuidar, de brincar, de sentar no chão com a criança, de ler um livro com a criança, de tomar banho com a criança. Sabe, falta da atenção. O que você mais pega em jovens é carência. Carência afetiva. Ó, Porque os pais não conseguem dar esse tempo para eles. E aí eles vão buscar. Antigamente a gente ia pra rua, não é? Brincar na rua. que eu ia falar. Antigamente a gente tinha os Na amigos, rua. né? Então eu ficava na rua, brincava na rua. Aí ia ter as más companhias da rua. Aham. Hoje as más companhias são muito mais perto de você, porque ela tá na internet. E É mais online. perigosas, E mais porque né, perigosas. as más companhias eram aquelas crianças que não estudavam, Sim. que você sabia que era bagunceira, mas que você sabia de quem era filho, Onde que morava. você sabia que realmente tinha a idade do seu filho, Sim. né? Porque era Tava basicamente a faixa É, etária. e se a gente procurar a internet, como é que a gente casava ou namorava antes? O que era? Ou era com alguém do seu relacionamento ali em volta do seu bairro, ou era na escola. Namoro é assim, casamento foi com a internet. Hoje o namoro à distância é uma coisa extremamente real. É muito real. A pessoa tem paixão com a outra que ela nunca ouviu pessoalmente. Isso aí é um assunto para uma outra. É, Questões do tipo, Exato. pode ter alguma coisa errada aí também, né? exato, mas Porque se já é difícil amar quem se conhece, mas Mas essa marca aí tá longe. lógico. lógico. Perfeito. E voltando para a rede social, né? O Instagram, por exemplo, gente, como as pessoas se deslumbram com a vida das outras pessoas no Instagram. Então, aquela pessoa tem a vida maravilhosa. Então, isso com os jovens que eu trabalho, principalmente com jovens, eu trabalho muito essa questão. Aquilo ali é o que a pessoa quer pôr. Você vai comprar aquela ideia se você quiser. Não quer dizer que é a vida real da pessoa. E aí a gente tem um outro detalhe dentro do Instagram, que agora tem os melhores amigos. Porque antes, se você seguia o teu filho, tua filha no Instagram, você podia acompanhar tudo. Agora o Instagram colocou os melhores amigos, que normalmente a família não entra nesses melhores amigos. Isso acontece. E aí você não sabe o que o teu filho ou tua filha está postando. Porque você não tem mais acesso a isso. Então, até E vai quando. pedir, ela fala, não, mãe, ali é só coisa dos meus amigos. Você não vai Então, nem saber, na verdade. Você não sabe. sabe que na hora de compartilhar, ela escolhe a lista dos melhores amigos, você não vai nem saber que ela está compartilhando. eu que vivo desse mundo, eu nem sabia exatamente o que era. Hoje as pessoas pagam para fazer parte dos melhores amigos. Então existem pessoas que cobram, youtubers, falam assim, não, olha, vem aqui, para você se tornar... Uma assinatura. pague uma de R$20. assinatura. Exatamente, entendeu? Aí você vai saber um pouco. E você vai saber um pouquinho mais da minha vida. E aí. Não conta nem da minha, não conta Não, da e aí a gente leva para um outro ponto da tecnologia. Foram
os bancos, as fintechs, que é o que a gente chama. Uhum. Hoje a gente vive do mundo, a gente veio do mundo dos bancões. Bradesco, Itaú, Dos 5 maiores. os Que a gente maiores, exato, os Santander, bancões. tal, O se que, o juntava. que que acontecia com esses bancos? Pô, eu lembro, a primeira conta que eu tive que abrir, eu consegui porque meu pai era amigo do gerente do outro que conseguiu abrir uma conta para mim num bancão. Hoje não, hoje na internet você não precisa mandar mais nenhum dado. Você tira uma selfie, coloca meia dúzia de informação se tá certo ou se tá errado, Você abre uma acabou. conta. E você abre a conta. E a partir daquele momento você ganha um crédito. Seja um crédito de R$ 50. Mas o banco te dá um crédito, uma pessoa que não tem a mínima. Mas isso é incentivo ao consumismo até dos adolescentes, né? Sim. Que aí se Porque dividam E eu e queria assim vai. até essa questão, quando a gente estava falando dos jovens em relação ao Instagram, principalmente para as mulheres, mas não só, mas para as meninas, que é a questão da aparência, né? Porque a sim, sociedade nos impõe uma aparência o tempo todo e elas não têm também a noção de realidade, que uma coisa é quem vive em função disso, né? E aí vai viver realmente em função da aparência e vai fazer procedimentos e tudo mais. Então aquilo que você está vendo não é real, foi criado. E além do que, sempre existe uma preparação, que a TV tinha muito isso. Você não vai para frente da câmera são sem os ter filtros. arrumado o cabelo, sem ter feito uma maquiagem. E, gente, É, a gente fica muito diferente. Então, assim, eles não têm essa capacidade Não, de não tem. discernir. É o corpo perfeito, o rosto perfeito. E aí, quando você vai falar, gente, mas aquilo ali tem um filtro, aquilo ali tem uma edição. Não, a pessoa é linda assim. é. Então, eles têm uma dificuldade em chegar. E eu sou feia. Então, aí as meninas, né? A autoestima das meninas hoje em dia, na maioria das vezes, é uma autoestima extremamente baixa. Porque o parâmetro que elas têm é um parâmetro totalmente ilusório, Distorcido. totalmente Distorcido, distorcido. E aí, extremamente. o ser bonito é ser aquilo. E aí vem a busca pela perfeição, né? Então, tratamentos estéticos, Que não, plásticas, e a e pessoa vai não mudando a vai, cara, né? porque ela nunca vai estar feliz, porque ela nunca vai chegar naquele padrão que ela idealizou, porque a expectativa de uma coisa é muito diferente da realidade. Então, quando eu tenho uma expectativa muito alta, eu nunca dou conta de chegar nela. Então, eu todo dia estou frustrada. Todo dia. E isso acontece com a maioria das nossas meninas jovens hoje em dia, porque elas não conseguem lidar com a frustração, não conseguem lidar com um mecanismo que não existe, que é irreal, que é essa maquiagem que é feita, né? A edição que é feita, que a gente sabe, desde a nossa época já existia edição, imagina hoje. Até eu falei esses dias com minha prima, eu falei, nossa, você tá tão bonita nessa foto. Ela falou, filtro do Instagram. É, Eu falei assim, eu achei que você tinha se produzido, feito uma maquiagem. Eu não, falei, deu não, 2 minutinhos o filtro. achei um filtro no Instagram, coloquei o filtro. Eu falei, caraca, Me passa o filtro. você assim, ficou top, não ficou? Eu falei, ficou. Então, assim, olha que coisa. E para mim, a minha prima tinha se super produzido. E não, é um filtro. Então, como as pessoas podem mudar com isso? E hoje, quando você pega a foto das meninas, todas têm filtro. É difícil. Dificilmente é uma foto real. E eu atendo uma menina, ela tem 22 anos, mais ou menos, né? E agora ela tem uma dificuldade muito grande de autoaceitação e tudo mais, tal. Então é real que a gente está falando. É Porque, real. por exemplo, as É. pessoas podem estar Não, ouvindo e falar, nossa, mas que exagero. Não, não, não. parece, mas não é. Porque Não. assim, eu fico me É. questionando às vezes que as pessoas estão com um problema, às vezes, dentro da casa e não percebem. Não, mas a maioria, né? Sempre lembro tá dentro da casa e a casa, os pais, a família é a última a perceber. E essa menina, a gente estava conversando, ela é uma menina muito bonita e o cabelo dela é crespo, mas ela toda a vida fez chapinha. Desde os 12 anos dela, porque ela não conseguia aceitar o cabelo crespo dela. E agora ela resolveu assumir os cachos. Então a gente está num processo aí, eu falo, eu vivo o processo de transição das pessoas, né? A gente está no processo já há 3 meses dela voltando, deixar o cabelo dela cacheadinho. Então tem dia que ela faz as tranças porque está muito armado. E aí ela falou, Ari, como a minha vida está mudando, porque eu estou começando a entrar em contato comigo mesmo. Quem sou eu? Por que durante esses 12, 13 anos, 15, 12 anos da minha vida, eu tive que me moldar
para ser aceita perante uma O sociedade. padrão, né? É o padrão, aí vem a evolução, né? A É. pessoa Então, consegue se encontrar. e cada dia o cabelo dela tá mais. Eu atendo ela uma vez por semana, eu atendo ela online, ela é de São Paulo, ela nem mora aqui. E cada vez eu falo, nossa, o seu cabelo tá mais cachezinho. Aí mais um ponto da Mais tecnologia. ponto da tecnologia, Benéfico. benéfico, Benéfico. A né? telemedicina foi um dos grandes assim achados que a pandemia nos trouxe. Se é que Sim. teve alguma coisa boa dessa pandemia, mas a telemedicina foi algo que assim despontou e não saiu mais e provavelmente não vai sair. As pessoas precisavam ser atendidas e o medo de sair, ninguém sabe o que aconteceu no mundo. E até hoje a gente vive uma incógnita. Ok, o vírus está aí, diminuiu, mas a tecnologia trouxe a telemedicina. Todos os atendimentos. A clínica, ela não parou sequer um dia o atendimento. E as pessoas precisavam, de forma desesperada, conversar. Gente, aumentou muito Muito. a quantidade, né? Eu falo, na pandemia, as clínicas de psicologia bombaram, É, porque né? assim, do Porque nada você começa a ficar na sua casa e trabalhando. para facilitar, a maior parte dos convênios médicos, a maior parte, porque teve uns que não autorizou o atendimento Autorizaram o online, atendimento online. mas a maior parte autorizou. Então, os pacientes puderam ser atendidos de forma online. E hoje, muitos não querem voltar para o presencial. Eu atendia 4 dias na clínica, das 8 da manhã às 8h30, 9 horas da noite. Com a pandemia, todo mundo migrou para o online, né? Aí, o ano passado, quando começou a voltar, a clínica voltou, os atendimentos. Quando eu fui voltar, eu não pude voltar por uma questão de saúde na minha casa. E os meus pacientes continuaram online. E aí, agora que eu estou podendo voltar para a clínica, meus pacientes, Ari, Pra quê? para Porque quê? continua online, a gente pode fazer de qualquer lugar. Você dentro do carro, Ela pode fazer viajando. viajando, o tempo que eu vou ter de gastar para ir até a clínica, nesse tempo eu faço coisas para mim. Então, hoje eu vou um dia para a clínica, onde eu trabalho com as terapias alternativas e não tanto com a psicologia, e os outros atendimentos ficaram tudo online. Então, isso foi um dos benefícios Com certeza. da tecnologia, né? Eu só me questiono se todo mundo que precisa vai em busca de tratamento. Não, não vai. Posso falar como marido de psicóloga. Vai. Eu tento. Vai. Eu tento. Pensa, não vai. Não vai. Vamos fazer uma. Não. Ela tenta. Não para falar que ele nunca foi, ele foi 3 sessões. Obrigado, foi bom. Porque assim, você tem que estar rápido, enfim, aí eu. Não, mas assim, graças a Deus já existiu muito. Hoje o preconceito com a psicologia está muito menor, né? As pessoas aceitam muito mais tratamento. Os pais entendem muito mais que as crianças também precisam, que os próprios pais precisam de tratamento. Então, hoje tem pais que buscam a psicologia, o tratamento, para cuidar dos filhos. Entendeu? Então, antes o filho levava o filho, os pais não queriam se envolver. Hoje já tem alguns pais que já eles vão atrás. Há uns anos atrás apareceu uma moça para eu atender, ela tinha um menino de 3 anos. Um menino muito agressivo e tal. E eu falei para ela, você tem certeza que é o teu filho que precisa de tratamento? Você falou isso? Na Não, lata. né? Na lata. Eu falo, você tem certeza que é o teu filho? Teu filho é reflexo de você e do seu marido. Vamos conversar sobre isso. Ela falou, mas eu tenho encaminhamento para o meu filho. Eu falei, você vai tratar o seu filho. Se você cuidar de, Tratar o meio, não vai. se você cuidar de você e do seu marido. E aí eu fiz o trabalho com os pais. Eu vi a criança umas 2 ou 3 vezes e fiz o trabalho com os pais durante 4 meses. Acabou o problema. E aí, a gente já caminhando aqui para ir para uma parte final da nossa conversa, essa questão dos pais acharem que filhos precisam de privacidade ou querer ser amigo dos filhos. E aí eles começam a dar liberdade como se eles estivessem lidando com um igual. Uhum. Isso é um problema? Sim. Na verdade, assim, filho não tem que ter. Pai não é amigo de filho. Pai é pai. Posso ter uma relação super aberta com meu filho? Pode. Mas que deve. E deve. Quanto mais você trouxer a segurança que o teu filho pode falar o que ele quiser para você e você vai ouvir, você não vai já castigar, brigar, mais essa interação vai acontecer. Então, mais amizades, mais uma amizade vai ter. Só que sempre você tem que lembrar, você é a mãe, você é o pai e a criança ou adolescente é o filho.
Então, de privacidade. Filho pode ter privacidade? Pode até a linha 2. A privacidade dele é uma privacidade que tem que ser vigiada. Eu tenho que ficar toda hora lá pegando o celular do meu filho olhando? Não. Eu tenho que estabelecer uma relação de confiança. Então, ó, se você trabalhar, né, se você usar a tecnologia, se você usar o seu celular dentro dos meios que são normais, ok. Mas por que que você vai ter senha? Ou eu não posso saber Ou eu a não sua preciso senha. saber a sua senha. Senha é até importante ter por causa de roubo, essas coisas. Mas Exato. por que que eu não posso saber? Ah, você vai ficar entrando nas minhas conversas. Se você tem o que esconder de mim, Sim, eu vou entrar. se você tem que esconder de mim, Acabou. tudo bem. Se você não tem, não tem porquê. Então, assim, os pais têm que, de vez em quando, passar lá, dar uma olhadinha, não precisa ficar olhando detalhes de conversa. E também, os pais têm que ter a consciência do seguinte: se eu achei uma conversa entre duas amigas, que é papo de meninas, da mesma idade, que eu conheço a amiga e tudo mais, eu não posso ficar brigando por essas coisas. Porque o que, que afasta o filho da gente? Quando a gente briga por qualquer coisa. Essa repreensão. A nossa filha, quando ela deu o primeiro beijo dela, a gente morava em Ribeirão Preto. Ela chegou e falou assim para mim e para ele: pai, mãe, eu preciso muito falar com vocês, só que eu não quero falar aqui em casa. Vamos tomar um açaí? Era. Nossa, que medo. Pronto. É. Lá vem, né? Aí fomos lá, tomamos açaí. Ela falou: ó, eu quero contar para vocês que hoje eu dei meu primeiro beijo. E a gente, filha, e aí? O que que você achou? Quantos Né? anos ela tinha? Ela tinha 14 para 14 15. anos. Filha, e aí? Como que foi? Mas você gosta do menino? Em vez da gente massacrar, a gente foi buscar Mas você respirou fundo. informação. Ah, respirei. Acho que a próxima que ela contou, e aí eu fiquei um pouquinho mais, entendeu? Aí eu falei, poxa, ela cresceu. Não é mais minha menina. Mas assim, a gente sempre estabeleceu essa relação de confiança, pode falar tudo. Então, quando eles aprontavam alguma arte, por exemplo, eu chegava em casa, eles me contavam. E às vezes eu colocava de castigo, às vezes eu era muito severa, porque eu sempre fui muito mais brava do que ele, né? E aí ele ia Na lá e verdade, eu que apaziguava. Uma apaziguava. semana sem computador, porque é psicóloga, mas é radical. Uma semana. Só mais só radical. Uma semana. Aí eles começavam aquele chororô. Eu falava, calma, vou negociar. Só fica quieto, obedece o que ela tá falando, deixa comigo. Aí ela falava, aí entre eu e ela, poxa, Ari, uma semana sem computador, vão ficar infernizando a nossa vida. Até a gente tem isso, entendeu? Cara. Mas, cara, nós somos humanos. Eu falava, põe 2 dias, vai, 3. Aí, ó, já reduzi pra 2. Segundos, daqui a pouco eu consigo mais. Um negociador. Mas assim, isso era, poxa, isso foi uma relação extremamente boa pra todo mundo. Então, assim, E isso era uma coisa gostosa dentro de casa, por quê? Porque eu era mais brava, e tem que ser, né? você tem que ouvir mais enérgico. Né? Ele era Um um negociador. negociador, e no fim a gente agradava. As crianças, elas entendiam, porque é uma coisa que eu sempre falo para as minhas mães, né? Quando você põe o teu filho de castigo, por qualquer coisa que seja, a criança, não importa a idade, ela tem que ter consciência. É, Então, você vai fazer a criança ficar repetindo toda hora. Você está de castigo por quê mesmo? eu aprontei. Então, quando você se pôs de castigo, eu falo, eu não ponho ninguém de castigo, você se pôs. Não vem jogar a tua responsabilidade para mim, não. Então, quando a gente ensina que a criança tem que ter as responsabilidades e assumir, isso vai melhorando. Então, a relação de confiança dos pais tem que ser muito forte. Mas eu tenho que dar total liberdade para o meu filho? Não. E outra coisa, o filho não quer essa liberdade. O filho sente falta de não. Você não vai, você não pode. É uma demonstração de amor, É né? uma demonstração Quando de muito, amor. é aquele relacionamento que não tem nem um pouquinho de ciúmes. A questão é um pouco a medida. Tem É, que ter o equilíbrio, né? O tempero ideal. Mas, por exemplo, não ter nenhum ciúmes é péssimo, ter muito é péssimo. péssimo. É o Não equilíbrio. ter o não é péssimo, ter não demais é É péssimo. péssimo E aí, também. e aí só eu faço a entrada com a tecnologia que você pode ver. Tudo aqui a gente discutiu tecnologia, né? Mas é muito relação. Eu falo isso com os meus clientes, eu falo isso para as pessoas que eu capacito, para os estagiários que estão entrando. Não é a tecnologia, não é você ser bom com uma tecnologia, numa linguagem de programação, numa ferramenta. É
pessoas. A gente vive relacionamento, a gente precisa construir, porque com fala, com conversa, entendendo a visão do outro, você chega em qualquer lugar. Então, a gente precisa aprender como se proteger, porque tem muita gente ruim. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas em toda a relação, em toda a profissão, é conversa. É relacionamento. Pouco importa. Eu falo para as pessoas, que linguagem que você faz? Não, cara, isso pouco importa. Meu cliente não compra uma linguagem de programação. Meu cliente, ele compra uma solução para um problema que ele tem. A gente veio para o mundo para resolver, pelo menos na área de tecnologia, para resolver problema. Ou encontrar melhores soluções, para isso. Então, eu faço sempre essa relação. Você pode ver, a gente conversa aqui, mas é muito voltado à pessoa. É sempre a pessoa, sempre a pessoa, 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 pessoa. E nunca é eu preciso comprar um programa e tal. É porque nós somos relacionais, né? Na verdade, a gente precisa disso até para a gente melhorar, né? Então, a gente não melhora sozinho, a gente melhora em contato com outras pessoas. Que é o que está faltando hoje, né? Cada vez mais. E aí eu falo assim para pai e mãe, né? Porque sempre nos perguntam, como proteger, como fazer. Aí assim, hoje você tem um seguro. Seguro qualquer, se você pegar qualquer companhia de seguro, às vezes a gente não faz uso, ela te dá manutenção para a linha branca da sua casa, geladeira, fogão, eletrodoméstico, ela te dá encanador e ela te dá auxílio tecnologia. A maioria, e está nas apólices, mas está lá nas entrelinhas, ninguém lê. Então, se você tem uma pessoa que está com uma dificuldade tecnológica, você pode procurar na sua apólice de seguro, tem lá uma grande seguradora, provavelmente ela tem um serviço ela te dá direito a 1, 2 chamados no ano para você tirar dúvida tecnológica, formatar computador. Olha, não está abrindo meu Instagram. O cara consegue te ajudar. Então, assim, você pode recorrer ao seguro. Todas as empresas de telefonia que fornecem, elas te entregam um modem, um roteador. O cara que vai lá instalar, se você perguntar para ele, fala assim, cara, me ajuda a colocar limite de horário na internet? Todos os roteadores que a gente tem existem o controle familiar. Então você pode pedir para habilitar. De que forma? 11h30 da noite cai o sinal para aquele computador. Todo computador ou todo aparelho tem um código único, que é o MAC address que a gente fala. Aquele MAC address aparece lá no roteadorzinho. Então, se você conectou seu celular, vai ter lá o MAC address, o número, e como você faz? Cada aparelho, você digita lá no Google, como descobrir o MAC address do meu celular? Como descobrir o MAC address do meu computador? O Google vai te ensinar como fazer, você vai lá e pega aquele código. Com aquele código, você vai lá no roteador e fala pro cara, configura que esse aqui, 11h30 da noite, acabou. E ele pode tentar fazer o que ele quiser. Não vai acessar a internet. Então eu falava, quando os nossos pequenos não quer desligar o computador, tá bom, me dá um minutinho. Eu entrava do meu celular no roteador e ia lá e derrubava. Falava, acabou, não vai por bem. Se não vai no amor, vai na dor, filho. Então, a gente tentou. Então, tem essas formas, né, que eu acho que os pais precisam ver, né, se não conseguem ter controle. Com a pandemia, o que aconteceu também? Os computadores foram todos para dentro dos quartos, porque as aulas eram feitas normalmente do quarto, porque era o lugar mais silencioso. Aí o que o filho faz? Vira a mesa, fica para a parede. Não. Virado para a porta. Porque a hora que eu entrar, eu quero ver. E aí a gente brinca. Você chegou, essa molecada jogando joguinho, a gente brinca o alt tab mais rápido do mundo. Não tinha lá o faroeste, o tiro mais rápido? A molecada é ninja. Alt tab, eles trocam a janelinha que o pai e a mãe, se tá meio aleatório, nem percebe. E a capacidade que eles têm de enganar os pais. Isso. Não, só que é o seguinte, aí o filho pede um mouse. A gente veio do mundo, eu vim do mouse que tinha uma bolinha dentro do mouse. Você tirava para limpar porque o mouse não ia. Ele enroscava. Ele enroscava. Então, hoje não. Hoje o mouse, e eu venho do mundo... Nós somos do mundo da internet de escada. Nada, nossa. Foi bom, tem a genética. Eu esperava... Mas, assim, minha primeira graduação, a internet, o computador era gigante, a internet era de escada, e gente, acessar uma página, ela ia, acho que lá para Londres, e depois ela voltava. Na eternidade. Eu esperava da meia-noite e 1 para ganhar um curso. Curso único, senão... Era caro, literalmente, porque era muito caro. Tem que ser depois da meia-noite. Olha aí de onde já veio a gente conversar de madrugada pela internet, ó. Curso único. Então, aí Mas a gente vai crescendo. E essa molecada compra um mouse hoje, que se a gente é acostumado, o mouse tem uma bolinha em cima e 2 botãozinhos. Não, os mouse gamers têm 15 funções. E eles escondem o Alt Tab
numa das macros que dá para gravar dentro do mouse, falando, bom, eu aperto aqui da Alt Tab. Isso no trabalho, a gente não vai longe. Nas empresas, as empresas foram proibindo algumas empresas esses tipos de mouse, porque o funcionário tá No virado trabalho. para a parede, no trabalho, chegava o chefe na esquina, ele ali na porta, ele apertava o botãozinho, a tela tava lá, pleno e trabalhando. Então, assim, e essa molecada aprende isso muito Eles fácil. são tecnológicos, né? É, A eles tecnologia nasceram nasce com por eles isso, já. filho, quer ficar com o computador no quarto? Ok, mas monitor virado para a parede ali, você te costa para a porta, para que eu possa entrar e E olhar. pai e mãe olhando o computador também. Olhando. Lógico. O que você está fazendo? De hoje usar seu computador, de me deu uma vontade no meu coração aqui, hoje eu quero usar aqui. Não, não pode. Oi, não pode? É meu? Como é que E não pai, pode? Sabe outra coisa que eu fazia às vezes? O Felipe tava jogando, eu falava assim, Fê, eu vou ficar. Deitava lá na cama dele, com o meu livro, com o meu celular, ele conversando, jogando, eu ali. Aí a gente às vezes acabava conversando várias coisas, eu e ele, e ali eu tava Vendo comportamento. vendo tudo que ele estava fazendo. Então eu ficava às vezes deitada lá na cama dele, 2 horas, 1 hora, às vezes fim de semana principalmente, né? Ficava lá jogando, lendo, fazendo qualquer coisa e prestando atenção nele. E isso também sempre me aproximava dele, porque ele parava, ele deitava na cama comigo, aí a gente começava a conversar, porque eu estava ali para ele, né? Então a gente Você queria estar com eu ele. queria estar com ele. Então eu falava, Fê, mãe vai ficar aqui, tá? Até hoje, ele tá com 18 anos. Até hoje eu deito na cama dele e fico lá Junto deitada com ele. junto com ele. Né? E aí, às vezes, esses dias à tarde, era um fim de semana, era tarde. Eu falei, você não vai desligar? Não, então eu vou ficar aqui com você. Mãe, tá cedo ainda pra eu desligar. Eu falei, tudo bem, então eu vou ficar aqui com você. Aí eu cheguei a dormir. Aí ele me acordou, mãe, vai pra sua cama, que eu quero a minha cama só pra mim Agora agora. eu quero dormir. É, E aí existem. mas os pais têm que vigiar, têm que olhar Eu assim. queria que você falasse uma coisa pra gente, assim. Eu acho importante a gente fazer esse alerta. Dá para perceber os sinais? Dá. A criança ou o adolescente dá sinais de que tem alguma coisa errada, que está vendo um conteúdo que não deveria? Tá. Me permita, não sendo psicólogo, eu posso falar de experiência própria. O adulto, ele consegue enganar, ele consegue fazer. A criança é transparente. Adulto Você menos. não, assim, eu vejo pelas pessoas que eu convivo, a Você criança Mas você não tá. exato, vamos falar do comum. Se você, a criança, ela começa a mudar o comportamento muito, mas é muito radical, porque ela não tem a malícia, ela não tem essa malícia de, ah, não, eu preciso transparecer que eu tô bem, que tá tudo certo. Não, a criança é notória. Eu falo pela experiência que nós tivemos com o nosso filho, que virou à noite 2 dias e a escola liga e fala: olha, o Felipe tá passando mal, vem aqui buscar ele. Eu falei, Felipe, o que aconteceu? Não, pai, só preciso ir para casa descansar um pouquinho. Ah, na hora. Já fui no computador, já puxei log. Falei, mas esse computador não desligou? Aí ele desmaiado. Ariane, o Felipe tá aprontando. Certeza, pode pesquisar. E descobrimos que ele virou 2 noites, 6 horas da manhã, ele ia lá e desligava o computador um pouquinho, que era o tempo que eu tava acordando. O tempo de eu acordar, tomar um banho, fazer um café, ia no quarto dele. Felipe, acorda aí pra aula. Ele tinha acabado de deitar. Então, assim, é muito nítido o comportamento que muda. Muda. E nessa hora, vai pro computador e vai pro celular. Pode ter certeza que o agente de mudança está aí hoje. Mas a gente tem outros comportamentos, né? A criança normalmente fica mais agressiva, depende do tipo de conteúdo que ela está vendo, que ela está acessando, ou de conversas, ela fica mais agressiva. Criança muda a alimentação ou para de comer, começa a comer em excesso. A criança, ela tem descontrole, ou ela não consegue dormir, ou ela dorme demais. Na escola, o rendimento cai. A escola é um ótimo filtro É um para filtro. tudo. Quer achar um problema numa criança, manda para a escola e conversa com a escola. Então a criança começa a se distanciar dos amigos, a criança começa a cair as notas, a criança começa a ficar mais isolada dentro de Os casa. professores percebem. Os professores percebem muito. Então, assim, a criança, você está acostumado, você conhece o teu filho, né? Você vê, sabe como que ele brinca, come, age e tal. Começou a ter mudanças de comportamento, você pode checar. Alguma coisa errada tem.
Às vezes não vai ser nem na internet, às vezes é na escola, sofrendo um bullying, alguma coisa assim. Mas toda criança que está passando por qualquer problema ou situação que foge do cotidiano dela, o comportamento dela muda e muda muito. É muito Só importante. que vai dos pais quererem enxergar que tem uma mudança ali, Antes que seja tarde. antes que Antes seja que as tarde, consequências sejam maiores, né? seja maior. Vão existir, sempre tem, né? Sim. Mas podem ser maiores ou não. Luquini, para a gente encerrar, o que que você considera importante falar? É possível ter controle, mesmo uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem? É extremamente possível. Primeiro, assim, tudo que está ligado à internet tem controle. Tudo é possível descobrir. Tirando, por exemplo, fazendo uma análise bem rápida, o WhatsApp, e realmente a criptografia de ponta a ponta que eles falam, você não consegue saber o que um mandou para o outro porque é um canal seguro ali. Isso e tenta se quebrar isso, patentes e patentes, e não vão conseguir. Mas assim, as origens são possíveis. É possível saber de onde originou uma mensagem, porque tudo aquilo é registrado. Então, é o que eu falo. O primeiro indício que você tem que procurar a delegacia de crime cibernético que nós temos e fazer uma denúncia, porque eles têm acesso. Eles conseguem com as telefonias. Então, chegou uma mensagem estranha, chegou um WhatsApp estranho, chegou um Facebook que está acontecendo alguma coisa, denunciar. Entra no site do governo, vai no Google, Polícia de Crime Civil. Civil, abre um boletim de ocorrência que vai ter alguém que vai investigar. Então, assim, tudo é possível saber. Mas e para os pais, Lê? Como que os pais podem fazer para poder proteger um pouco mais seus filhos? A gente já viu que lá no roteador existe isso. Eles também conseguem ver os logs Então, dos horários que estão sendo Todas, usados? todas as máquinas possuem log de tudo. Log, basicamente, são as operações, tudo que você faz, tudo que O você histórico. mexe, é o histórico, exatamente, assim. E então, assim, por que você tem que dar o privilégio de um administrador no computador do seu filho? Você não precisa. Hoje, o próprio Windows, que é a ferramenta mais usual para todos os computadores, ele tem o perfil da criança. Então, você cria. Quando você vai instalar, se você não conhece, fala para o técnico, porque qualquer técnico sabe isso. Fala: olha, cria o meu usuário, que é o administrador, que posso ver tudo, o perfil criança para mim, o perfil familiar para mim, para o meu filho. Ah, põe essa senha aqui e coloca. Entrega isso pro seu filho, porque lá ele não consegue mexer em nada que ele vai ver na internet, porque ele vai precisar do pai dele, porque quando ele for acionar algum comando, vai falar, cadê a senha do administrador? Isso acontecia com a gente, com o nosso filho, até uns 4, 5 anos atrás. O Felipe, ele não tinha senha de administrador do computador dele. E toda vez que ele precisava de alguma coisa, ele era obrigado a me ligar. Aí os amigos tentavam quebrar, tentavam mudar, roda isso, e não vai conseguir. E não vai, porque quando dava errado, o que acontecia? O computador parava de funcionar. Exatamente. Era pior. Era pior, Mas então. parou de funcionar por quê? Só que aí comigo não colava, porque talvez vai colar com algum pai que não sabe de tecnologia, mas parou do nada, nada para do nada. Nada Uhum. assim. Então eu acho que são essas coisas que pai e mãe podem fazer. Limitar horários de internet, ter horário. Olha, é 2 horas por dia. Ok, se colocar 2 horas, tá bom, é 2 horas. Não, ou é até as 11 da noite, até as 10. Vai lá no roteador, bloqueia lá. Qualquer técnico, qualquer pessoa sabe fazer isso. Assim, é muito fácil. E, inclusive, os roteadores têm, todos antes eram todos em inglês, hoje é natural, tá tudo em português, então o pai não tem que ter a barreira do idioma, porque além da barreira do idioma tem o termo técnico, que é o que dificulta um pouco. O cara pode até saber todo o inglês, mas tem o termo técnico. Então hoje está tudo em português, o cara acessa rapidinho lá, tem lá. Com ajuda. O Google ajuda. Controle familiar, bloqueio de horário, de tal a tal. Aplicar. Simples assim. Inclusive para celular. Inclusive para tudo. Para tudo. É que nem a Netflix, né? Você pode criar o perfil do teu Sim. filho, então ele só vai conseguir ver aquilo que você determinar. Tem o YouTube Kids, O YouTube Kids né? entregar, Então, exato. sim, os pais têm que perder um tempo para fazer essas configurações. Assumirem a responsabilidade de terem Já que você filhos. está dando um celular para uma Sim. criança, você tem que falar assim, não, ok. Ah, mas eu também não sei, cara.
Google Vai fala. atrás. É. Hoje o Google é a maior enciclopédia da face. No universo. O celular ele tem restrição de rede social, ele tem Tem. restrição de internet. Você Então, assim, controla tempo, você controla tudo. O Instagram colocou lá, né, um controle de tempo. Ah, você fica 45 minutos, me avisa a desligar no Instagram. Tá, mas ele só dá um aviso, ele não para. uhum. Então, mas você pode limitar na sua estrutura. Ah, mas eu dei um 3G pro meu filho. Tá, aí realmente você vai controlar e vai falar assim: "Ó, pera aí, meu filho, como assim que eu te tirei a internet e você está acessando a internet? Aí você quebrou uma relação de confiança. Aí é onde você vai Você fica entrar. sem. É básico. Com a autoridade dele. Você está esperando, Que a criança está inclusive. esperando. Ou está Exatamente. esperando, né? Que a criança está esperando. Eu quero agradecer vocês. A gente vê que a gente não esgota o assunto, na Ah, verdade, né? Eu acho sai que é um assunto que cada vez mais até eu acho que é preciso falar sobre ele para a gente trazer luz, né? Porque quando a gente traz luz sobre algumas situações, as pessoas vão vendo que elas vivem aquilo e elas podem viver de uma forma melhor tal situação, não é? Então eu agradeço muito vocês terem vindo. Obrigada a vocês pelo convite, né? Foi muito legal. Se precisar. Precisa de alguma coisa, estamos aí, né? Então, Eu tô achando interessante que eu gostaria de conhecer os filhos também, né? Porque, assim, filho de um profissional de TI, a gente já viu todas as suas Tem, estratégias, já foi. né? E uma terapeuta, assim, essas crianças, Ah, assim, e olha só, ah, psicóloga formada. formada e o nosso menino tá Estudando TI, mas já trabalhando comigo com TI. com ele. realmente, eu já seguiu. achei interessante conhecer a história deles também. Muito obrigada, gente. Obrigada, viu? Para você que acompanhou a gente, eu agradeço, tá? Mais uma vez aí você ter ficado até o fim dessa conversa e repassa informação para quem você conhece. Se você tem filho em casa, também é muito importante tratar desse assunto, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pelas nossas crianças e adolescentes. Eu fico por aqui.